Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em 6 de abril de 2026. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfolga Maguinho. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Indicação número 57, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a colocação de poste de iluminação pública na rua Vicente Oscar de Souza, localizada no bairro Jardim Redentor, rua abaixo do campo Toca da Raposa. Indicação 58, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências junto à concessionária CPFL Energia para a recolocação de poste localizado na rodovia BR-369, no trecho Barrânia-Caconde, bem como a devida sinalização do local. Indicação número 59, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie a implantação de painéis com mapa da cidade e indicação dos principais pontos turísticos a serem instalados em locais estratégicos, como praças, entradas do município e pontos de interesse turístico. Indicação número 60, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de operação tapa-buracos na rua Edmundo Migliaccio, localizada no bairro Santa Lúcia. Indicação número 61, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a implantação de um parquinho público no terreno localizado na rua Dalvo Aiello, no bairro Jardim Bela Estância. Indicação número 62, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de limpeza de entulhos na rua Oswaldo Amadeu, localizado no bairro Jardim Alvorada. Indicação número 63, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de manutenção urgente no prolongamento da rua Minas Gerais, nos fundos da Praça do Rosário, Praça do Cristo Redentor, nas proximidades do número 235. Indicação número 64, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja feita uma manutenção urgente e geral no parquinho localizado nas proximidades da EMEB, professor Walter Gomes Juste, e do Ginásio Municipal de Esportes Marcelo Ribeiro. Indicação número 65, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie a manutenção urgente nas estradas do bairro Bom Jesus de Cima, no trecho que vai do Pizza na Roça até o morro do Eucalipto do Capitão. Indicação número 66, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Xavier Monteiro e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito municipal a construção de passarela com corrimão e iluminação no trecho que margeia o Ribeirão São Miguel, entre a rua Carlos Gomes e o final da rua João José Nigro, Vila Aprígio. Requerimento número 10, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a implantação de infraestrutura na rua Minas Gerais, com fundos da Praça do Rosário, Praça do Cristo Redentor, nas proximidades do número 235. Caminho o referido requerimento para as comissões de Justiça e Redação. Convite oficial à abertura da 48ª Expoan e do Rodeio em Mococa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o prefeito municipal de Mococa, o senhor Eduardo Ribeiro Barizon, convida a Vossa Excelência para estar presente na abertura oficial
da 48ª Expoan, que também marca a abertura do rodeio em touros e cavalos, reafirmando a tradição e a força deste grande evento em nosso município. A solenidade será realizada no dia 9 de abril de 2026, uma quinta-feira, com início às 20 horas, no recinto de exposições Parque Ecológico José André de Lima, sito a rodovia SP-340, quilômetro 272, entrada pelo acesso do Aeroporto Municipal e Distrito Industrial 2. A presença de Vossa Excelência é muito importante para brilhantar este momento especial que reúne autoridades, lideranças e toda a população em uma celebração de cultura, desenvolvimento e tradição. Atenciosamente, Eduardo Ribeiro Barizon, prefeito de Mococa. Favor confirmar o recebimento deste, né, quem for. Terminado o expediente, senhor presidente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça logo após essa sessão. Então, estão aí designadas duas comissões, após o término desta sessão, a reunião das duas comissões em conjunto. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente, Elizabeth Biondi, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria, senhor presidente. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Palavra concedida. Boa noite a todos aqui presentes, vereador. Hoje eu quero agradecer aqui ao Cristiano, que no meio de semana a gente teve um pedido do morador ali naquela rua, acho que já várias vezes, é o motivo de muita conversa, daqui, dali, e uma moradora me ligou, liguei para ele falou, me explicou que não podia ir no final de semana, e hoje, falou que ia na segunda ou na terça, e hoje de manhã ele foi lá, realizou um serviço, ela até me mandou uma mensagem agradecendo, mas, na verdade, a gente tem que agradecer eles e a prefeitura, porque quem faz é eles, né? A gente só cobra, a gente pede, e assim, devagarzinho, vai saindo o serviço. E eu queria também ver com a prefeitura se não há uma maneira de, sei lá, fazer uma reunião na prefeitura, chamar os moradores, o dono daquelas terras, em conjunto, fazer uma reunião para resolver o problema. Por quê? Hoje foi lá, passou a máquina, resolveu o problema, mas amanhã vem a chuva, o problema continua de novo. Então, porque os moradores merecem que resolva aquele problema daquela rua. Aliás, eu nem sei se tem nome a rua, para legalizar e resolver. Eu acho que a prefeitura, chamando os moradores e o dono da terra, tem certeza que, em conjunto, vai resolver o problema ali daquela rua. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Edinho, colega Edinho, por acaso, essa rua que você está citando seria o prolongamento da rua, até onde eu sei, prolongamento da rua Minas Gerais, no bairro Redentor? Palavra concedida. É essa mesmo, vereadora. Então, eu pedi um requerimento aqui, um requerimento pequeno, assim, bem... só para a gente ter informação da situação que está legalmente essa rua, porque realmente, é como você falou, vai lá, passa a máquina, que é o que os moradores estão sempre pedindo, mas vem a chuva e estraga novamente. Então, ali seria ideal fazer, né, até foi o que eu pedi aqui, essa infraestrutura, fazer o asfalto, fazer tudo direitinho. Pensei até se tivesse como a gente abrir essa rua, ou seja, melhorar, só que tem que ter essa parte legal. Até onde eu sei, esse terreno é de uma munícipe, que já entrou em contato comigo, inclusive ela falou que ela
quer ceder, ou já até cedeu para a prefeitura o terreno ali. Então, realmente está complicado. Acho que é a parte burocrática que tem que ser vista. Assim, deixar claro, como o Edinho falou, né, a gente até tem um certo desconforto, porque assim, eu sempre sou a primeira a falar aqui, até porque eu estou direto nas ruas, estou em contato pelas redes sociais, mais do que os colegas aqui. Eu tenho esse costume bem antes de ser vereadora, não é que eu quero aparecer mais, não, isso aí é o meu costume há muitos anos, então eu tenho essa familiaridade com rede social, estou sempre em contato com as pessoas, recebo muitas mensagens, até muitas eu não respondo, mas, enfim, só resumindo, e falando conforme o Edinho falou, ele entrou em contato no final de semana, coisa que eu também fiz, falei com o Cristiano sobre essa rua, que os moradores também me procuraram, e hoje de manhã passou a máquina lá. Eu até postei o vídeo que eu tinha postado da situação horrível que estava, e hoje eu postei a foto que a moradora me mandou, nem eu fui lá, a moradora me mandou a foto, eu postei agradecendo. Então, fica esse desconforto também. Às vezes, um colega pede, eu não sei o que ele pediu, eu postei o vídeo, agradeci. Então, assim, não é que eu quero falar que eu consegui. Não, quem fez realmente foi a prefeitura, né, o setor, o diretor, como o Paulão também, muitas vezes, né, a gente, às vezes, bate na mesma estrada. Indicação, se eu fiz aqui para uma rua, o outro colega não vai conseguir. Mas isso não quer dizer que ele já não tenha ido lá e não tenha pedido. Então, eu jamais vou falar, olha, foi eu que consegui, foi eu que pedi, não. Os colegas aqui, todos recebem pedidos e todos também fazem essa imediação, né, entre os munícipes e os setores, mas cada um trabalha do seu jeito. Eu exponho mesmo, mostro o que eu peço, e é atendido, inclusive, 2 indicações que eu fiz aqui no final de semana, né, que protocolou hoje, mas é o pedido do poste na pista entre Caconde e Barrânia, já foi solucionado no mesmo dia. Inclusive, queria agradecer ao Zé Chico também, que prontamente me atendeu, que eu falei que a prefeitura precisava entrar em contato com a CPFL para resolver um poste que estava super mal colocado, né? Talvez pela urgência, pela pressa, enfim, causando risco de acidentes. Foi resolvido, ele prontamente me respondeu que ia ser resolvido, e realmente foi, né? E também aqui desse prolongamento da Rua Minas Gerais que eu estou falando, também passaram a máquina, então a indicação está feita só para comprovar, porque muitas vezes os munícipes pedem, solicitam para a gente, né, nós vereadores, e às vezes fica assim, não resolveu. Então, é uma forma da gente comprovar que realmente o pedido está no papel. E às vezes chega o Daniel, Beth, eu ia fazer, não, eu já fiz. Então, não é que o Daniel não quis fazer, é que eu fiz na frente. E vice-versa, né? Então, mais uma vez, eu reforço a ideia. Eu faço questão de falar aqui que, embora eu estou sempre correndo atrás, estou sempre postando as coisas, eu não quero atrito, não quero aparecer mais que ninguém, eu estou fazendo mais. Não, eu faço a minha parte da maneira que eu sei fazer, né? Informalmente, eu ligo, vou atrás falar, faço o papel aqui na Câmara, que é a indicação que a gente faz, ou o requerimento, e também posto nas redes sociais. Mas estamos todos igualmente empenhados em atender os munícipes, honrar os nossos votos e melhorar a nossa cidade para todos nós. Muito obrigada. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora. E muito boa noite também aos funcionários desta Câmara, que tão bem nos atende em todas as nossas reivindicações, com muita competência. Eu falo do Brace e falo também do Bruno, nossos agradecimentos, e ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso muito boa noite. Fizemos uma indicação solicitando uma passarela, corrimão e também iluminação no trecho que margeia o Ribeirão São Miguel entre a rua Carlos Gomes, na Vila Aprígio, e a rua João José Nigro, na mesma vila. Na verdade, é uma reformulação de uma indicação que protocolamos em 17 de fevereiro do ano passado, e agora com a corroboração do nobre vereador Paulo Cotrim, para quem tiro o meu chapéu também, sempre preocupado com o município como um todo, e por ser um bairro onde o nobre vereador reside, a assinatura dele representa um peso pesado
e eu acredito que sensibilizará o senhor prefeito. Aliás, nós estivemos, eu, Totti e Daniel, numa reunião recente com ele, o Paulo Aurelietti, assessor do deputado Gilmaci, e na oportunidade nós comentamos a respeito da importância dessa passarela. E o senhor prefeito nos disse que, oportunamente, visitará o local conosco, o Paulo Cotrim e eu, para que ele tenha realmente a dimensão da importância da passarela, enfim, ele tome conhecimento in loco, né, da necessidade. É uma antiga reivindicação da população daquele bairro, né, dos moradores. Deve ter aproximadamente uns 35 metros lineares, e como a gente disse, os moradores utilizam esse trecho porque encurta caminho em direção aos bairros do centro, né, e também da várzea, e vice-versa. Então, o barranco à margem do Ribeirão torna-se escorregadio no período chuvoso, e isso causa realmente preocupação. Há até um caso de um morador lá da rua Carlos Gomes, senhor idoso, que escorregou e caiu dentro da água, e depois de um tempo os familiares imaginaram que ele pudesse ter passado por ali e foram checar, e realmente ele só não morreu porque eles tiveram essa intuição divina de procurá-lo exatamente naquele trecho. Então, seria importante a passarela não apenas para ligar o bairro Vila Prígio e o centro, mas também para embelezá-lo, porque ali há árvores majestosas, uma vegetação ribeirinha maravilhosa, e eu acredito muito que, além da utilidade, será também uma oportunidade de embelezar o local. Muito obrigado, senhor presidente, é só isso. Peço palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, os colegas, boa noite, o pessoal que estão assistindo em casa, boa noite, presidente. Então, agradeço muito o Frank, né, de estar aí preocupado também com essa passarela. Agradeço de coração, né, o Frank, essa grande amigo, grande pessoa, que a gente tem orgulho, né, de estar junto com ele aqui, pessoa que dá exemplo para nós aqui. E essa passarela mesmo, que nem esse senhor que chegou a cair lá uma vez também ajudei ele a atravessar do outro lado também, que eu fiquei com medo dele cair lá, porque já tinha ocorrido esse, né, acidente lá com ele. E à noite é muito escuro, e ali é um lugar que passa bastante gente mesmo, né? Lá na Rua do Sapo, que a gente é acostumado a dizer, né? Então, fico contente de poder fazer essa licitação junto com o meu amigo, para poder ver se a gente consegue. Se conseguir, vai ser uma alegria para todos nós. E como eu moro lá perto, o pessoal me cobra quase que todo dia. Hoje mesmo o cara cobrou e eu falei que a gente já estava fazendo, né, esse trabalho para ver se eles iam fazer para a gente. E hoje também já conversei com o Zé Chico, lá no final da rua Francisco Gomes Rodrigues também, tem uns buracos lá, hoje eu fui lá ver, e já passei para o Zé Chico, assim que tiver a massa asfáltica, já falou que já vai fazer lá também. Não deu tempo de eu fazer essa indicação hoje, porque eu passei lá para dar uma olhada, já não dava tempo de eu fazer essa indicação desses buracos lá do bairro lá. Também peço também que a hora que puder, né, lá nesse parquinho mesmo desse bairro, jogar areia lá naquele parquinho, né, dar uma ajeitada naquele parquinho, que é muito importante para o bairro também. Então, quero agradecer, né, a todos aqui, agradecer o pessoal de casa, muito obrigado, boa noite. Passa a palavra, presidente. Palavra concedida. Só para informar que a gente
acabou de receber o parecer jurídico externo sobre o projeto 07 da Prefeitura, que é do Vale Refeição, Alimentação, e acabei de dar uma olhada, ele é bem extenso e detalhado, o que vai garantir segurança nessa análise final do projeto, tá? A gente já adiantou algumas coisas, mas estava precisando desse parecer, e ele veio em boa hora, porque, de fato, ele detalha algumas coisas e ressalta como principal ponto a necessidade da comprovação de um impacto financeiro detalhado. Essa é a palavra que a advogada nos coloca. Como já tinha adiantado, de fato, não veio para a Câmara esse impacto detalhado. O que veio foi uma continha, que não chega a ser um impacto. Não veio assinado pela diretoria, porque requer responsabilidade, né? A gente precisa ter previsibilidade para a execução desse ano e dos outros 3 anos, né? Então, a gente já solicita isso enquanto comissão, e assim que vier, a gente já encaminha essas questões todas. E sobre esse assunto que os colegas levantaram no começo, o Edinho e a Beth, eu fico feliz que tenham entrado no assunto, até para a gente conseguir realmente juntar força e resolver esse tipo de problema. Eu estava comentando que eu tive com o prefeito lá o ano passado. A gente andou a cidade para resolver algumas coisas. Eu acho que, se não me engano, a gente estava no Bequinho. Do Bequinho, a gente caminhou para o bairro São José, depois foi para o Redentor, justamente na rua. E realmente tem problema, cheio de cascalho, pedra, buraco e tal. E, ao fundo, tem aquela questão da falta de acesso de carros, entregas por causa da pizzaria que tem lá, né? E vira e mexe, sempre o lugar está ruim, vira e mexe, os carros param, vira e mexe, tem problema. E vira e mexe, tem que ficar ligando para o Cristiano mesmo, para que ajude a fazer a limpeza. E eu estava em contato com o proprietário, porque a gente ficou, né, de tentar resolver e tudo. E a palavra do Cristiano sempre foi, faz mais de um mês isso. Então, acabava que semanalmente estava ligando para ele, para o Cristiano diretamente, para tentar conduzir a situação com o munícipe lá. E a resposta era que as máquinas estavam sendo utilizadas para salvar e socorrer as vans, né, o transporte escolar da moçada aí, por causa das chuvas e tal. O que realmente não é mentira, né, porque a gente sabe que a gente precisa, nesses tempos, socorrer lá. Então, ele estava dando prioridade a isso. Ao mesmo tempo, ali também estava precisando. E aí, palavra dada, foi e resolveu e tal. Então, que o requerimento venha em boa hora, que a cobrança do Edinho venha em boa hora, para ajudar realmente a solucionar e revelar as coisas. Eu tinha começado a puxar a documentação de lá, inclusive solicitei de novo o contato do menino, que chama Lucas, para a gente buscar a documentação, destrinchar essa questão, se é verídico ou não, a questão da cessão daquele lugar para a prefeitura, se foi realmente efetivada isso em cartório, porque documento, palavra de boca ou contrato de gaveta nessa situação não tem validade. É um investimento alto, não é um negócio de qualquer jeito, mas precisa realmente ser enfrentado, porque a situação já está posta, né? Ou seja, vai acontecer de novo. Então, se a gente tiver a solução do caminho, seja qual for, fica mais fácil para os colegas, nós conseguimos essa grana aí para resolver lá, né? Então, boa hora que todo mundo deu uma força aí para o pessoal lá, que realmente precisa. E, de fato, tem casos que uma pessoa sozinha realmente não dá conta, ainda bem que tem colegas para entrar na situação. Mas, de fato, agradeço ao Cristiano, porque ele tem sido um grande parceiro, né? Você liga para ele e manda mensagem, ele responde com clareza e facilita essa comunicação com o munícipe, né? Porque é um tipo de situação que não dá para pegar ele, né? Tipo, não faz sentido, né? Diante de tanta coisa que tem para fazer. Então, uma situação que você seja parceiro mesmo, tiver que cobrar, cobra, tiver que conversar, conversa, mas para ser um fio de confiança ali, de passar o que está acontecendo, quanto que vai ser a intervenção na estrada, quanto que vai ser a intervenção na cidade, enfim. Eu acho que tem funcionado. É evidente que a gente precisa sempre melhorar, mas é isso. Então,
realmente estava nebuloso ainda a questão da documentação daquela rua, das casas que lá estão. Tem uma questão que o pessoal da frente, que é um IPTU, e do fundo é uma outra coisa. Tem essa propriedade privada, tem essa rua que não se sabe se é privada ou se é pública. É trabalho para a prefeitura, tomara que consiga resolver, mas estamos aqui. Eu acho que é isso. Bom, o restante dos pareceres, presidente, tem o do esporte, que a gente caminhou a semana passada, a Comissão de Justiça já fez o trabalho, então já seguiu para frente, a gente puder encaminhar essa questão. Eu acho que era isso, o restante. Mas o principal ponto que a gente está agora é a questão do Vale, né? Mas o parecer que veio hoje foi muito importante para finalizar essas conclusões nós. Foi muito bom mesmo o parecer, então, em breve, a gente já consegue resolver essas questões com muito mais segurança. Senhor presidente, peço a palavra mais uma vez. Conceda. Obrigada. De um assunto de saúde, tá? Até por isso que eu vou falar aqui. Mais um caso onde me procuraram para falar que uma senhora, na verdade, caiu e teve uma fratura e com muita dor, precisando fazer uma cirurgia, e até ela ficou no hospital sentindo muita dor. A família me procurou, né, para poder intermediar entre a família e o diretor da saúde, e o Julierme, mais uma vez, prontamente me atendeu. Até queria agradecer imensamente também essa parceria que a gente consegue com os setores, né? Isso é maravilhoso. Prontamente a gente consegue essa resposta, esse retorno, isso é realmente muito bom. E o Julierme me atendeu, explicou a situação, porque às vezes a família não entende, né? Tem alguns termos que até eu, que estou me inteirando das situações, muita coisa eu não entendo, então que dirá as famílias, né? Então fica aquela coisa entendida, o diretor da saúde disse que não vai comprar, não quer comprar, porque essa cirurgia que essa senhora precisaria fazer, em Mococa, não, para fazer a cirurgia, não sei se foi o médico, não quiseram usar a placa do SUS, né? Precisaria comprar a placa, né? Uma placa diferenciada para ela poder usar nessa cirurgia. E aí surge o problema, porque a gente não consegue, segundo, né, o diretor de saúde, Juliar, me explicou, a gente não é referência, nossa cidade não consegue comprar, a gente não tem como fazer licitação dessa placa. Então, tem que entrar na justiça para poder conseguir comprar essa placa. Só que urgente, essa senhora sentindo muita dor, internada, a saturação dela baixando, né, de tanta dor. Então, fazer isso juridicamente leva um certo tempo. Então, a família entra em desespero, né, pediu essa força para mim, e eu entendi o caso, né? Não é que o Julierme não queria comprar essa placa, providenciar, é porque realmente tem as burocracias que precisam ser cumpridas. Então, diante disso, até é um assunto que eu queria ver depois, até conversar com o presidente, me inteirar mais da situação, ver como que a gente poderia fazer nesses casos, que realmente esse não é o primeiro, né, que eu sei, é o terceiro caso, onde precisa ser feita uma cirurgia de urgência, e não consegue fazer, não tem a placa, né, não tem o material, e a gente não pode comprar. Então, não sei se tem como direcionar, a gente até sabe que tem uma verba que vai ficar direcionada para isso, a gente está sabendo, né, da tabela SUS paulista, a gente está vendo, né, a nossa Santa Casa melhorando, a gente dá essa notícia, eu sou a primeira também a estar postando, né, a gente agradece a provedora, Ana do Vale, do hospital, a gente sabe que tudo está sendo feito para melhorar cada vez mais a saúde do nosso município, né, até a região está sendo bem atendida, mas tem casos como esse, né, como eu disse, é o terceiro, que eu tenho conhecimento, que não conseguiu fazer a cirurgia. Então, em desespero, a família depois me falou que ia acabar tendo que comprar, né, providenciar aí. Eu não sei o custo dessa placa, né, não é barata para uma família, é um custo alto, mas eu acredito que para a prefeitura não seja, né, tão relevante. Se a gente puder fazer alguma coisa aqui pela Câmara, na nossa parte legislativa, ou em comum acordo com a regional, né, da saúde, até com a doutora Patrícia Magalhães, que é maravilhosa, a gente sabe do empenho dela também na saúde regional, mas, enfim, então, eu só queria falar hoje que eu estou ciente dessa situação, estou à disposição para poder somar, junto com os meus colegas aqui, né, o que for necessário para a gente poder debater esse assunto e fazer o que for necessário para tomar providência para que isso não aconteça mais. E quando houver essa necessidade, né, de ter um material que a gente não consegue ter pelo SUS, que tem que ser comprado, que a gente tenha um meio, né, uma reserva financeira da prefeitura que consiga adquirir, para que a família não precise fazer, né, essa medida aí emergencial de
ter que comprar sem condição. Tem famílias realmente que não tem como, né? Então, realmente, é só isso. Última coisa, um assunto que hoje eu soube também que é importante, outro assunto, mas se trata dos idosos, tá? Queria só falar para quem estiver assistindo a sessão, que é muito importante. Um idoso deficiente, né, ele amputou a perna, passou por um golpe na internet, então eu queria chamar a atenção de todos que estão acompanhando a sessão. Eu vou pedir, hoje não deu tempo também de pedir, porque aconteceu agora à tarde, não teve como fazer aqui um pedido, mas eu vou indicar para a Prefeitura mais uma campanha de conscientização para as famílias de idosos falarem com seus idosos para não darem acesso de forma nenhuma, nem na porta de casa, nem no telefone, nem no celular, para outras pessoas com seus documentos. Não dá nenhum tipo de acesso a documento, porque o negócio é feio. Hoje eu acompanhei um idoso, como eu disse, idoso, deficiente, até a delegacia. Na verdade, ele foi lesado no aparelho celular, né, ele recebeu mensagens, ele passou dados, a gente está careca de saber que isso acontece, mas a gente vê de perto, é muito triste, então, nunca é demais a gente conscientizar, né, as pessoas, as famílias, para falarem com seus idosos, salvem os contatos, é uma dica importante, salvem os contatos da família, de pessoas conhecidas no celular, e o que não for conhecido, não deixa, orienta o idoso a não atender, não responder, né, se alguém bater em casa com uniforme. Aconteceu isso em Caconde, eu soube disso hoje também na agência, no banco, né? Bateram na porta da casa do idoso, dizendo que era do banco, né? Pessoas bem vestidas, pediram cartão, pediram documento, falando que vão resolver situação de golpe, alguma coisa, e acaba se apossando dos documentos, dos dados, e aí praticam esse golpe. Só para vocês verem a seriedade disso. O idoso foi até o banco, não conseguiu desfazer as operações que foram feitos PIX, 3 empréstimos no nome desse idoso, né, um valor alto foram feitos, e o banco não consegue desfazer porque ele cedeu a imagem e os documentos necessários. Então, o banco não consegue desfazer, o que, para mim, isso é um absurdo, né? Vendo a vulnerabilidade de um idoso diante de um aparelho celular. Então, deveria ser ainda mais rigoroso o processo para conseguir fazer empréstimo e o que for. Mas, enfim, através do banco, não conseguiu se cancelar esses 3 empréstimos no nome desse idoso. Fomos até a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência, mas a gente soube que, até pela OAB também, que a OAB não tem como defender, representar, tem que procurar um advogado particular. Então, para vocês verem a seriedade, um idoso, nessa condição deficiente, passou por um golpe, só percebeu, quando ele foi receber agora, dia 2, o salário dele, né, a aposentadoria dele, viu a quantidade que foi tirado ali do salário dele, e, para ele recorrer com isso agora, vai ser difícil e não é certeza dele ganhar essa causa. Então, atenção às famílias com seus idosos, está cada vez mais perigoso, e é uma situação que pode ser que não tenha solução. Muito triste. É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão acompanhando esta sessão. Lembrando a vocês, então, aí do convite do prefeito de Mococa, no dia 9, a exposição, né, com festa aí de rodeio, um convite do prefeito de Mococa. Na quinta-feira começa a festa. Nós convidamos aqui a diretora da Educação para que viesse até esta sessão, mas, infelizmente, essa semana ela não vem. Ela vai vir, acho que na semana que vem, hoje que ela recebeu o ofício que foi enviado para a Prefeitura. Então, tão logo ela acerta a agenda dela, e aí ela será recebida aqui nesta casa aqui, para que a gente possa esclarecer fatos sobre a educação. Quanto aos golpes aí, a gente sabe realmente que acontece, e infelizmente até pessoas esclarecidas acabam caindo nesses golpes aí. Então, é preciso que haja mais atenção. Mas, se foi feito um boletim de ocorrência, cabe sim a própria OAB, né, entrar, ver com a nomeação de algum advogado para que possa entrar com a medida cautelar aí para
ver o que consegue junto ao banco. Quanto ao loteamento aí que todos vocês já falaram, a Beth falou, o Edinho falou, lá no Cristo Redentor, realmente, isso já há décadas vem passando a população, aos moradores, por momentos difíceis ali. Então, é preciso que a Prefeitura regularize o mais breve possível. Isso aí já, em outras legislaturas, eu já fiz abaixo-assinado, fiz tudo isso que vocês estão fazendo também. Na época, solicitei ao ex-prefeito para que aproveitasse as pedras que estavam sendo retiradas das ruas, que colocasse lá, que acertasse a situação, que conversasse com o proprietário, que na época era o senhor Alfredo Modesto Pena, hoje a esposa, né, a Séries, que toma conta, que é dela, essa propriedade. Falta, vamos dizer assim, empenho da Prefeitura para regularizar. A partir do momento que deixou construir, a responsabilidade agora é da Prefeitura, e uma vez que estão pagando seus impostos regularmente. Então, cabe à Prefeitura agora acertar a situação. Olha, eu já sou vereador aqui há várias legislaturas, e a gente passa por certos momentos assim que eu vejo tantas indicações que vocês apresentam. E eu raramente eu faço, porque eu já passei por tudo isso e já fiz centenas e centenas de indicações para a Prefeitura. Mas eu vejo assim, que uma administração, nós temos aí o setor de fiscalização e outros setores da parte de obras, seria conveniente, seria o correto a Prefeitura tivesse algum funcionário que fiscalizasse realmente a nossa cidade, que visitasse os bairros, fizesse um levantamento, anotar. A gente vê aqui na rua Domingos Mazilho Sobrinho, por exemplo, que a gente mais passa ali, a gente vê, local que foi retirado uma árvore. Então está ali o buraco, ali já, eu não vou falar há anos, mas há décadas, e pode acontecer um acidente com pessoas que passam ali. Então, todo dia a gente está passando ali, está vendo tudo isso. São coisas simples, mas que é o que a população pede. Então, eu acho assim que a Prefeitura teria que ter isso, eu já cobrei de vários outros prefeitos, essa visita de algum funcionário da Prefeitura que visitasse os bairros, anotasse o nome de rua, o que precisa ser feito, o que não precisa, e levasse ao Departamento de Obras, e as coisas iam resolvendo de uma maneira mais simples, não precisava tanto da população ficar cobrando, e, é lógico, a população vem até nós, reivindicando o que seria, o que é uma obrigação da Prefeitura, que é a manutenção de uma cidade. Então, eu vejo assim, que falta, para mim, falta administração. Então, falta esse tipo de administração, que são coisas simples e que resolvem o problema. E isso também na zona rural. Teria que ter também um funcionário disponível para que fiscalizasse bairro por bairro, vendo as prioridades, vendo as necessidades, não, esse precisa mais, vamos que atender aqui, que seja cascalhar um pequeno trecho. Então, são coisas assim que uma administração tem que ver e pôr em prática realmente isso aí. Eu acho muito mais fácil, o prefeito não seria tão cobrado, nós não seríamos tão cobrados, apesar de que estamos aqui para isso, mas se a Prefeitura tivesse esses funcionários, vamos dizer assim, através de cada departamento, e isso eu estou falando não só no setor de obra, mas em todos os setores teria que ter um funcionário disponível para isso, para fazer levantamentos, elaboração de projetos, deixar tudo pronto para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível numa administração. Então, a gente passa aí por vários mandatos aí de prefeito, várias legislaturas, então a gente vem vendo, observando tudo aquilo que vai acontecendo, tudo aquilo que vocês, vereadores, nós reivindicamos, fazemos indicações, a gente vê
as indicações de vocês aí, e nem sempre as indicações são atendidas, né? São raras as indicações. Então, já que tem indicação, então teria também que fazer uma triagem através de funcionário. A gente sabe que há escassez de funcionários, está precisando realmente de funcionários, mas tem aqueles que podem fazer esse serviço. Então, fez a indicação, ela é distribuída para cada setor. E a gente nunca vê aqui também nenhuma resposta de indicação. A gente vê algumas indicações são atendidas, sim, né, e através dos próprios diretores acabam comunicando, olha, realizamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas se a gente for fazer um levantamento de quantas indicações foram feitas o ano passado e até agora, eu não vi nenhuma resposta aqui que foi realmente atendida. Então, eu acho que falta essa ligação, falta esse reconhecimento da administração junto com os vereadores. Olha, não deu para ser atendido agora, mas vai ser atendido, vai ser feito assim, vai ser realizado. Então, eu acho que falta esse entrosamento. Agora, eu ainda falo isso, né? Eu ando muito aí pela cidade, pelos bairros aí, e eu não tenho nem como eu ficar fazendo indicação, porque eu sei que não vai ser atendido. Então, eu acho que o que tem que ter é realmente um funcionário exclusivo, visitando bairros, ruas, fazendo levantamento do que precisa. São simples coisas, um buraco aqui no passeio, outro ali, né, a árvore que tirou, não foi tampado o buraco ali, o passeio está ali, a Deus dará. E outros, às vezes até troncos de árvores acima do passeio também, que pode acontecer um acidente. Aí depois que acontece, aí já não tem mais como resolver. Então, eu acho que falta isso, né? Uma administração, ela precisa zelar pela população, zelar por tudo. Mas, para isso, um funcionário exclusivo, fazendo esse tipo de levantamento, levando para cada departamento o que tem que ser feito, resolveria muitos problemas de nossa cidade, que a gente sabe que são muitos, mas, se a gente for ver, é uma manutenção simples, mas ela é objetiva e ela tem que ser resolvida. Então, eu acho que falta aí uma administração mais voltada para a população, que a gente vê. Eu sei das dificuldades da prefeitura, sei que há necessidade de muito recurso para que seja resolvido muita coisa. Mas o dia a dia, o corriqueiro da prefeitura, não é tão difícil assim, não. Eu acho que falta, e não estou falando assim também como crítica, mas uma crítica construtiva, né? Porque eu já passei por várias legislaturas aqui, já fui funcionário da prefeitura, e na nossa época também tinha esse levantamento que a gente fazia. Então, eu acho que falta realmente isso aí, né, para que seja feita essa manutenção no dia a dia, na zona rural e na nossa cidade, em especial nos bairros, onde falta uma lâmpada, onde falta isso, onde falta aquilo, onde tem buraco aí para ser feito os tapa-buraco, às vezes vem, mas fica ruas faltando, né, que deixa de fazer. Mas por quê? Porque não tem um levantamento, não tem ali por escrito, ó, no bairro tal, na rua tal. Tendo tudo isso, fica fácil também uma administração seguir corretamente, seguir resolvendo os problemas de nossa cidade aí. Quanto à saúde, a Beth também falou aí dessas necessidades aí. Agora, com as emendas impositivas, né, e uma boa parte será destinada à saúde, mas que fica aí também um pedido ao diretor da saúde e ao prefeito também, que com o destino das emendas impositivas, que com certeza será revertida para a saúde, que a prefeitura tenha realmente uma reserva justamente para esses fins. Aconteceu um acidente grave, aconteceu alguma coisa que precisa ser resolvida de urgência, eu acho que não custa nada a prefeitura, tendo dinheiro ali reservado para isso, então não custa pagar
que seja uma cirurgia, que seja um atendimento assim de urgência, que a gente sabe que fica caro realmente, e as pessoas às vezes não têm as condições financeiras para arcar com esses problemas. E é lógico, né, a prefeitura tem a obrigação e o dever, sim, de zelar pela saúde de todos, né? Então, fica aí também um pedido, um alerta também ao setor de saúde, para que quando for o destino das emendas impositivas, que fica um recurso aí destinado exclusivo para isso. Eu acho até que teria que criar uma conta específica para isso. Olha, esse dinheiro vai ser usado para isso. Precisou com urgência, o dinheiro está aqui, né? Então, eu acho que não custa nada fazer isso aí. Se tiver que, às vezes, mandar aqui para a Câmara para que seja aprovado uma lei específica para isso, que seja enviado, e tenho certeza de que todos vocês vão entender a situação. E é lógico, nós também corremos esse risco de precisar de uma ajuda, né? E nem sempre, na hora, a gente não tem o recurso necessário. E, como se diz, é uma vida. Então, a responsabilidade é de todos nós. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.